Fala galera do canal, me chamo Julien e hoje é 27 de 1 de 2025, estourou uma bolha econômica nos Estados Unidos envolvendo as grandes Big Techs ligadas à inteligência artificial. Uma única empresa chamada Nvidia perdeu mais de 2,5 trilhões de reais. Eu não estou falando do BI, eu não estou falando do MI, eu estou falando mais de 2,5 trilhões de reais, o que arrastou todo o mercado com ela. Os prejuízos são trilionários. Eu peço que você cheque todas essas informações para você ter certeza que é verdade. Porque eu sei que você vai ficar na dúvida, caramba, mas eu não tô vendo ninguém falando sobre isso. Mas cara, eu não faço ideia do porquê. Porque são trilhões e trilhões e trilhões perdidos do início da manhã até agora. Ou seja, às 5 horas da tarde. Então eu não faço ideia do que a grande mídia não tá falando disso da forma que deveria falar. Eu vi isso tudo aconteceu porque uma empresa chinesa chamada DeepSeek colocou em xeque todo o pensamento e todos os investimentos feitos por essas grandes Big Techs, porque ela conseguiu fazer praticamente as mesmas coisas com um investimento de apenas 5 milhões de dólares. Ou seja, um investimento de 5 milhões de dólares conseguiu fazer praticamente as mesmas coisas que um investimento bi-trilionário dessas empresas. Então, a queda nas ações são gigantescas. Apenas a Nvidia teve uma desvalorização de mais de 17% em suas ações. O vídeo de hoje é bem grande, mas é extremamente importante. E caso você fique na dúvida, eu peço que você cheque essas informações, porque elas são realmente verdadeiras. Deixando claro que essas matérias, nem todas estão com os valores atualizados, porque são matérias do início da manhã, meio-dia, início da tarde. E a desvalorização, cara, ela assim despencou. Então, quando vocês olharem esses dados que alguns jornalistas vão falar, saibam que os reais dados, pelo menos até 5 horas da tarde do dia de hoje, são esses que eu vou deixar aí na tela. Então deixe seu like, inscreva no nosso canal e acompanhe esse vídeo porque ele é extremamente importante. Caem forte hoje com medo de uma bolha de IA estourando no mercado. Investidores tech globais podem perder 1 trilhão após startup chinesa DeepSeek lançar IA open source por fração do custo dos rivais. Modelos da empresa rivalizam com OpenAI, Google e Meta, apesar dos States tentarem limitar o acesso da China à IA de ponta. Vamos receber a co-âncora do Squawk Box da CNBC e colunista do New York Times, Sandra Ozorkin. Andrew, falamos nos últimos meses sobre meu receio, acho que nosso receio, de 3 bolhas. A bolha cripto, a bolha fiscal de os 36 trilhões e a bolha do mercado de ações. Quero ler isto. Pesquisei isso enquanto Mika te apresentava. O mercado de ações. Isso da Fortune há 3 dias. O indicador do mercado, nomeado após Warren Buffett, bateu recorde, dando um alerta pior que antes da bolha.com. Ei, isso pode ser notícia de um dia só. Dito isso, Warren Buffett acredita há muito tempo, e muita gente como eu também acredita, que as avaliações não têm conexão com a realidade. Seja falando de criptomoedas, seja falando sobre o quão grande é a supervalorização de muitas ações. Olha, não há dúvida que o mercado foi precificado quase à perfeição. Tem que ser quase perfeito para funcionar ou fazer algum sentido. E falando em cripto e olhando para as ações de IA e Big Techs, estão quase ligados hoje, já que o Bitcoin cai abaixo de 100 a 1.000 dólares. Muito porque quem tem cripto também se beneficia ou tem ações dessas Big Techs. Quero contextualizar. Esta semana, a passada, será histórica. Uma grande mudança no paradigma de IA, Big Techs, fabricantes de chips e tudo mais, incluindo energia. Sabe, há 2 anos falamos de leis de escala. A ideia de que para IA melhorar, precisa-se de chips cada vez mais rápidos. Eles precisam investir dezenas e centenas de bilhões de dólares. Precisam de enormes quantidades de energia para sustentar tudo isso. De repente, em uma semana, vimos surgir o modelo chinês DeepSeek, aparentemente feito com uma fração da energia e uso de chips. Se isso for verdade, realmente muda a dinâmica de todos esses investimentos.
Vimos Sam Altman com o presidente Trump falando em investir 100 bilhões, 500 bilhões em chips. A questão é, precisa disso tudo. Se um grupo pequeno de 200 pessoas descobriu como fazer, há uma teoria de que esse modelo foi criado usando chips NVIDIA de ponta, que os chineses não deveriam ter. Na comunidade de IA, acredita-se que eles possam ter obtido uns 50 mil chips. Se for verdade, isso explicaria muito mais do que aparenta. Mas se não for, o cenário mudou e o valor dessas empresas terá que cair. Bem, e de novo, como a info vem da China, não sabemos exatamente qual é a história. Então, vamos ter que esperar para ver. Dito isso, China, Andrew, sua economia foi prejudicada por Xi nos últimos 5 anos. Mesmo assim, eles ainda são uma potência econômica. E essa ideia, se isso acontecer, que se quebra, é que os Ewarta podem dizer: é do nosso jeito ou nada. Tem muitos países na Europa. Tem muitos países do Golfo dizendo: olha, isso não é 1900. Se quiserem nos empurrar, temos a China para trabalhar junto. Sim, e direi mais. Além de poder trabalhar com a China, o mais interessante sobre isso que acabou de sair é que é gratuito. É código aberto, ou seja, qualquer um pode usar. Você pode rodar no seu próprio computador. Não precisa ser operado da China. Sabe? Falamos do TikTok. Não precisa ser assim. E dá para ver o código. Então dá para saber se é seguro ou não, ou o que é. Numa perspectiva nacional, não só de segurança, mas de competitividade econômica. Se quisessem dar um golpe fatal na aparente vantagem dos Ewari sobre todos, de uma vez só, se isso for real, uau, fizeram algo incrível. Uma jogada genial, e a DeepSeek fez o que fez com apenas alguns milhões de dólares versus dezenas de bilhões de dólares, ou talvez estejam mentindo sobre isso e não conseguiram o que dizem ter feito. Trouxe para vocês este post do LinkedIn do John LeCun. Ele é o cientista-chefe de IA na Meta e fala sobre código aberto. Falávamos disso, Leslie, como é possível que foi construído sobre modelos open source existentes. Não quer dizer que foram superados, mas fizeram algo esperto ao construir o DeepSeek sobre esses modelos. E o que isso nos diz é que se você é como eu e testa todos esses chatbots que estão surgindo, seja o Claude da Anthropic ou o ChatGPT da OpenAI, eu pessoalmente não noto muita diferença. Eles se tornaram super commodities. A lhama da Meta é impressionante pelo investimento e rapidez do lançamento. Apple Intelligence, não tão bom. As críticas não são tão boas, mas fizeram por conta própria. Fizeram de forma mais barata que outros hiperescaladores que mencionamos. Agora vamos olhar adiante. Estamos chegando à temporada de resultados para todos esses hiperescaladores, pessoal, e ouviremos novamente questionamentos sobre por que gastam tanto quando vemos empresas do outro lado do mundo fazendo isso talvez muito mais barato. Achamos, não temos certeza, mas o medo vem daí. Eles conseguiram fazer isso. Falamos de o 500 bi da OpenAI e Oracle, e temos esse player chinês, o 6 mi ou algo assim. É loucura, é assustador. Como vê a situação e esse cenário de queda, especialmente na Nasdaq, com a chegada do DeepSeek? Acha que isso pode mudar a tendência do mercado? Olha, para colocar tudo isso em ordem, a startup chinesa DeepSeek apresentou na semana passada um modelo de IA atualizado e de código aberto, que, segundo a empresa, é competitivo com a tecnologia da OpenAI. Durante o fim de semana, cresceu o interesse em torno das notícias sobre esse assunto e destacam que o produto da DeepSeek é rentável e funciona, e aqui está o ponto-chave, com chips de menor capacidade.
E esse é, digamos, o problema que pode levantar dúvidas sobre o domínio das empresas de tecnologia americanas. O projeto EPSIL, diríamos, é bastante problemático para a tese de que grandes gastos de capital e operacionais que o Vale do Silício fez nos últimos anos, bem, há dúvidas se são a melhor forma de abordar a tendência da inteligência artificial. Em outras palavras, há agora uma enorme dúvida sobre os recursos destinados à inteligência artificial. Acreditamos numa segunda de manhã que ainda é cedo para apostar no DeepSeek e desafiar os líderes mundiais de IA e mudar o domínio tecnológico dos States. Mas bem, vamos acompanhar de perto os resultados das 7 magníficas que serão publicados nas próximas semanas e as perguntas que farão serão cruciais os analistas de Wall Street sobre esse assunto e o que dizem essas empresas. Hoje, vemos fortes quedas no pré-mercado, principalmente da Nvidia e empresas similares, mas também europeias como a SML, que caiu 8% há pouco. Outras empresas relacionadas, como a Schneider Electric, caíram 7%. É uma empresa de cabos elétricos, mas tem forte relação com toda a questão da IA. Duas chaves para entender o que ocorre com DeepSeek. Quedas de 3%. Houve movimento de até 5% no After Hours ontem à noite, quando se via o movimento em torno do DeepSeek. Mas considerem vários pontos até agora. Primeiro, contexto sobre por que estamos nesta segunda-feira em torno da tecnologia, Nvidia e semicondutores, mas não só eles, também empresas de energia ligadas a data centers. Treinar modelos de IA é extremamente caro neste momento. OpenAI e Anthropic gastam mais de 100 milhões de dólares só em computação. Precisam de data centers enormes, com milhares de GPUs da Nvidia de 40 mil dólares. Necessitamos de uma usina inteira só para operar uma fábrica. Diante disso, DeepSeek, recém-chegado ao mercado, diz ao mercado, e se fizéssemos tudo por só 5 milhões de dólares, e não só disseram fazer, mas fizeram melhor em algumas coisas, superando o ChatGPT-4 em certas tarefas e superando o Cloud em várias outras tarefas. Ou seja, o mundo da IA agora, às 10h10 da manhã, está completamente abalado, aguardando a abertura de Wall Street nesta segunda-feira para as empresas de tecnologia relacionadas à inteligência artificial. Pense que eles repensaram tudo do zero no DeepSeek. A IA atual é como escrever um número com 32 casas decimais. Bem, o DeepSeek escreve um número, mas com 8 casas decimais. Entenda, a precisão pode ser menor, mas não se nota nos resultados, e a economia de energia já conhecida é de 75%. Há 75% menos necessidade de memória que para o modelo ChatGPT-4 ou Cloud. Anthropic, OpenAI, neste cenário, o DeepSeek lê frases completas 2 vezes mais rápido e 90% mais preciso. DeepSeek lê frases completas a la vez 2 vezes mais rápido e 90% mais preciso. Quando se processa bilhões de palavras, essa parte é crucial. A parte onde realmente a China, entendendo por China, a DeepSeek se mostrou num nível muito mais inteligente, realmente esperto, seria na construção do sistema especialista, ou seja, em vez de uma IA massiva tentando saber tudo, como ter uma pessoa como um médico, advogado ou engenheiro.
Nesse cenário, eles têm especialistas específicos que só acordam quando você pede exatamente aquilo que precisa deles, reduzindo assim a quantidade de energia, fazendo com que os data centers não sejam tão essenciais, nem de capacidade tão grande, e empresas de energia como a Oklo, por exemplo, da OpenAI, do fundador Sam Altman, que se encarregam de fazer reatores nucleares só para uma pequena fábrica. São necessárias? Precisamos de tanto para isso? O ponto crucial é 1,8 trilhão de parâmetros ativos sempre. Cuidado, pois em vez de 771 trilhões ativos juntos, precisaríamos só de 37. Entendam o conceito que a China descobriu, desafiando os States. Aqui, China e States representam os gigantes tecnológicos. Como é open source, podemos ver coisas como o custo de treinamento num modelo tradicional é 100 milhões de dólares. No DeepSeek 5, apenas 5%, GPUs necessárias para rodar um ChatGPT ou nuvem, 100 mil. Com isso, o resultado da NVIDIA vai às 1000 maravilhas se precisarem de 100 mil. Quantos o DeepSeek precisa? 2.000. Falávamos de um custo de 5%. Agora já vemos 2% do custo no data center. Por isso, os data centers da Siemens Energy caíram 17%. Por quê? Não é necessário. Custos de API, 95% mais baratos. Roda em GPU de jogos, em vez de hardware de data center. Você pode dizer que há um truque nisso tudo. Não, isso é open source, código aberto. Os documentos técnicos do DeepSeek já explicam tudo. O que há não é mágica, é engenharia incrível da China. Por isso estamos em choque hoje. E a DeepSeek fez isso com menos de 200 pessoas. A Meta tem equipes cuja remuneração supera todo o orçamento de treinamento da DeepSeek. O desenvolvimento da IA. Isso torna a IA mais acessível, a concorrência dispara e os requisitos de hardware despencam. Então, tudo que montamos em torno da inteligência artificial, quanto vale? Essa é a grande questão agora. O hack afetou a NVIDIA e parte do sistema de chips e energia dos data centers. Então, nesse vídeo eu decidi focar mais na explicação do que é esse DeepSeek e do porquê que ele causou esses prejuízos trilionários nessas grandes Big Techs da inteligência artificial do mundo todo. O foco foi nisso. No próximo vídeo que eu vou trazer para vocês será mais focado nos prejuízos, na repercussão disso tudo no mundo, porque, cara, eu não tô vendo as pessoas dando a real importância para esses fatos que estão acontecendo. Eu fico até surpreso com tudo isso, porque, cara, qual a explicação para isso? Eu não consigo entender, porque como é que grandes empresas estão tendo prejuízos trilionários e poucas pessoas estão falando sobre isso? Pelo menos até agora, né? 5 horas da tarde do dia 27 de 1 de 2025. Então, cara, é uma situação muito maluca na minha cabeça. E o próximo vídeo que eu vou trazer aqui no canal será mais focado nos prejuízos que essas empresas sofreram. Então, por favor, deixe seu like, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que foi longo, se inscreva no nosso canal e é isso, valeu!